E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Explainer da Ford College. Hoje a gente vai mergulhar fundo no nosso capstone, focando na transição completa de um projeto da EVM para a Solana. Lembra da nossa última conversa sobre considerações de performance e prontidão? Então, agora a gente vai colocar a mão na massa. É super útil pensar nessa transição como se fosse uma grande mudança de casa, sabe? A gente está saindo daquela casa antiga, super estabelecida, e indo morar numa smart home hiper rápida e moderna. A gente já fez a vistoria na casa velha e antes de sair quebrando as paredes na estrutura nova, precisamos de quê? De uma planta arquitetônica mestre. É exatamente isso que vamos construir aqui. Dá uma olhada nessa nossa agenda, que vai funcionar basicamente como o índice da nossa planta mestre. A gente vai passar pela introdução ao plano geral, definir o escopo do projeto, cravar nossos marcos e cronogramas, mapear os riscos, definir as métricas de atribuição e, por fim, falar da validação e dos próximos passos. Bem direto ao ponto. Então, bora começar pela seção 1, a introdução ao plano. É aquela ponte essencial que liga a nossa prontidão atual direto para a execução. Sabe todos aqueles relatórios de hotspots e pontos críticos que a gente levantou na fase anterior? Pois é, agora eles vão virar ação de verdade. O plano de migração não é só um documento burocrático, tá? Ele é a âncora prática que delimita estritamente o nosso trabalho de portar um contrato da EVM. É literalmente a ferramenta que salva a nossa pele do caos e mantém todo o time de engenharia na mesma página. O objetivo aqui é simples: garantir que a gente não leve lógicas antigas e ineficientes para esse nosso ambiente novinho da Solana. E isso nos leva à seção 2, definindo o escopo. Trocando em miúdos, o que a gente vai realmente levar nessa mudança para a casa nova? Pensa nisso como aquele processo de triagem cruel na hora de empacotar as coisas. Imagina que você tem aquele sofá velho, super pesado. No nosso mundo de smart contracts, isso equivale àqueles loops on-chain caríssimos da EVM. O que você faz? Deixa para trás, óbvio. Isso ilustra bem as nossas 3 grandes decisões de escopo. Primeira, portar. A gente pega a lógica simples e traz quase do jeito que está. Segunda, reescrever. Aqui a gente pega as funções pesadas e adapta totalmente para os padrões da Solana. E terceira, adiar. Sabe aquelas integrações mega complexas de terceiros? A gente deixa para depois para não travar o avanço principal da nossa obra. Tudo mapeado? Beleza, vamos para a seção 3, marcos e cronogramas. Porque uma planta sem prazo é só um desenho bonito, não é mesmo? Para essa planta arquitetônica funcionar, precisamos de um cronograma de obras bem rigoroso. E aqui a gente tem uma linha do tempo perfeita das fases críticas de engenharia. Nas semanas 1 e 2, o foco total é no design, mapeando o modelo de contas da Solana e a estrutura base com o Anchor. Nas semanas 3 e 4, a chave vira para a implementação concreta do código em Rust. Chegando na semana 5, a coisa fica séria com os testes de integração em LocalNet e tem que ser rigoroso. E a semana 6 coroa tudo com a implantação oficial. É esse ritmo constante que transforma a nossa ideia em software rodando em produção. Indo para a nossa seção 4. Mapeamento de riscos. Afinal, precisamos de uma verdadeira rede de segurança para evitar qualquer acidente na obra. Galera, ninguém em engenharia de software quer lidar com aquele risco órfão, certo? Aquele problema que fica flutuando no código sem um dono. Em blockchain, onde mudanças de estado são irreversíveis, isso é literalmente fatal. É por isso que o nosso registro de riscos exige que todo risco alto ou médio tenha um responsável com um nome e sobrenome, além de um plano de mitigação real. Dá uma olhada nesse exemplo na tabela. Se temos uma incerteza sobre a propriedade de contas, isso é um risco alto. Qual é a mitigação? Focar o design em PDAs. E quem é a responsável? A Alice. Ela vai liderar e garantir que essa brecha seja completamente fechada. Só para dar um contexto rápido e garantir que estamos na mesma página, o que é um PDA? O endereço derivado de programa, ou Program Derived Address, abrange contas cujas chaves são derivadas de forma estritamente determinista. Elas são absolutamente cruciais para gerenciar estados e validar a propriedade de forma segura na Solana, sem precisar daquelas chaves privadas vulneráveis. Quando falamos em redesenhar estados compostos vindos do ecossistema do Ethereum, os PDAs são uma das nossas mitigações de arquitetura mais frequentes, um verdadeiro salva-vidas. Agora a seção 5. Atribuição e métricas. Basicamente é decidir quem vai fazer o quê e como a gente mede se o trabalho deu certo. A responsabilização direta é a espinha dorsal de qualquer transição de engenharia de sucesso. Sem métricas sólidas, o progresso vira só um conceito abstrato. Para uma tarefa ser bem atribuída, ela precisa de um responsável claríssimo logo de cara. O esforço tem que ser estimado bonitinho, seja em dias úteis ou pontos técnicos. E o mais importante de tudo,
Critérios de aceitação mensuráveis, números reais. Dizer que o código está quase pronto ou parcialmente testado não serve. A gente quer ver coisas como execução completa em menos de X milissegundos. É isso que garante a rastreabilidade perfeita de todo o nosso esforço. E chegamos à seção 6, validação e próximos passos. É a nossa grande e rigorosa inspeção final. Antes que o nosso prédio novo abra as portas ao público, a inspeção precisa ser a prova de falhas humanas. E é exatamente aqui que a validação contínua entra em cena. O nosso plano de migração vai ter um arquivinho JSON anexado a ele. Esse arquivo é lido por máquinas e scripts de CI lá no repositório. O objetivo? Validar automaticamente se todos os marcos, os responsáveis e as tarefas estão perfeitamente sincronizados com o nosso documento Markdown original. Isso garante, sem sombra de dúvida, que a gente não deixe nada passar batido durante a integração dos códigos. Isso tudo nos traz para a regra de ouro máxima do nosso plano de migração. Prestem atenção. Decisões de design devem ser reversíveis quando possível. Quando projetamos o nosso contrato nessa nova blockchain, temos que sempre priorizar implementações incrementais e manter aquela capacidade de dar o famoso rollback na DevNet. Testar exaustivamente no ambiente controlado é o que garante que um pequeno equívoco lá no começo não se transforme em uma mudança irreversível num ecossistema real e ativo. Segurança em primeiro lugar, sempre. Com toda essa estrutura montada, a grande pergunta que fica martelando é: o seu código está realmente pronto para lidar com a velocidade extrema da Solana? Bom, com o terreno limpo por um plano executável, mitigações estruturadas e essa validação automatizada que a gente acabou de ver, o caminho está mais do que aberto para o nosso mapeamento de design detalhado, que é o próximo passo dessa jornada. Muito obrigado por acompanharem mais este explainer feito pela Ford College, e se você quiser aprofundar esses conhecimentos e descobrir muito mais sobre o ecossistema Web3, não esqueça de dar um pulo no nosso site, o Ford.college. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração técnica.